Olá, meu nome é Daniele. Sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Ferida emocional é quando a energia de vida é bloqueada por algo ruim que nos aconteceu. Bloqueamos o amor e a energia de vida não flui. Na maioria das vezes, não temos consciência que elas existem. Nossas feridas são como espinhos que vivem dentro de nós. E todas as vezes que passamos por momentos que nos remete a senti-las, elas nos faz ficar desconfortáveis, com a dor, sem entendermos por que agimos de determinada maneira. Nossas feridas não nos deixam dar o passo que precisamos para a nossa evolução. Precisamos transmutá-las para chegarmos na nossa iluminação. Todos nós carregamos dentro de nós algum tipo de ferida emocional ou todas elas. Uma pode doer mais do que a outra. O tempo não irá curar nossas feridas. Vamos criando camadas de proteção, mas a ferida continua ali, impactando nas nossas relações. Podemos trazer para essa vida também feridas emocionais de outras vidas. As feridas emocionais provocam mal-estar físico, emoções de medo, fraqueza, tristeza e raiva. Causa sentimentos de incapacidade e pensamentos negativos de si mesmo. Paralisam nossas emoções, nossas decisões e também nossas realizações. Com um autoconhecimento e uma consciência mais expandida, compreendemos que ninguém pode nos dar aquilo que precisamos acessar dentro de nós. Esperamos muito do outro sem fazer a nossa parte. Nos afastamos tanto de nós mesmos e criamos expectativas demais a respeito do outro. Nos deixamos facilmente iludir. Após essa ferida ter se instalado, acreditamos que a forma de curar essa ferida é quando o outro se tornar diferente, quando o outro reconhecer o mal que nos fez. Temos que ter em mente que se dependermos do outro para curar nossa ferida, pode-se passar muitas vidas para que essa pessoa chegue no ponto de mudar e lapidar a si mesmo e reconhecer seus erros. Nossas feridas não nos deixam viver em paz. Se nesse momento você não sente essa paz consigo mesmo, faça uma reflexão das feridas internas que podem existir, para que você possa se observar. Esse vídeo pode ajudá-los. Se formos ser sinceros conosco, conseguiremos perceber que traímos nós mesmos por diversas vezes. Não queremos ver o outro como ele é. Colocamos nas mãos dos outros a decisão do nosso valor. O outro é responsável pelas ações dele e nós temos a responsabilidade pelas nossas ações e a falta delas. Existem 4 principais feridas, conforme alguns estudiosos do assunto. A primeira é a ferida da rejeição. Ela está ligada ao nosso passado. É quando em algum momento nos sentimos rejeitados. Ela pode surgir quando ainda estamos na barriga da nossa mãe. Na nossa infância, alguém rejeitou um carinho ou nos dar proteção quando estávamos com algum medo. Quando somos rejeitados por algum amigo ou alguém que gostamos muito. Quando a avó ou o avô lhe tratou diferente dos outros netos e você se sentiu rejeitado. Citei alguns exemplos para que possam observar seu passado. Criamos vários mecanismos de proteção, por medo de sermos rejeitados e sentirmos essa dor novamente. São nossos sabotadores internos. É uma ferida feita no passado que agora no presente, algo que te remeta a uma possível rejeição faz você reagir de forma negativa porque cutucou sua ferida da rejeição. E ferida, quando é tocada, dói. Vou citar alguns exemplos de quando sua ferida pode ser cutucada. Quando alguém não lhe convida para uma festa
ou que não viu você passando próximo a ela. Uma pessoa que lhe dirige com um olhar acusador, quando vai em um lugar que você não se sente bem-vindo. Características de pessoas que têm a ferida da rejeição e não percebem. Tendência à timidez e ao isolamento. Fogem de embates. São pessoas boazinhas demais porque esperam do outro e não querem ser rejeitadas novamente. Têm necessidade de aprovação e reconhecimento vindo dos outros. Pessoas com a ferida da rejeição se escondem em alguns perfis. O hiperrealizador acha que seu valor está naquilo que faz, não sabe dizer não com medo da rejeição. O crítico está sempre olhando para ver onde estão as coisas erradas, para se prevenir dos problemas e não ser rejeitado. O vitimista, que procura mostrar para os outros que não tem poder, tem que ter alguém que venha protegê-lo. O perfeccionista, que não quer dar razão para o outro rejeitá-lo. A dor da rejeição é a dor da desvalorização e da frustração. Você não se sente amada ou amado, pois colocou seu valor para que o outro defina. O caminho para a cura é saber que o amor não tem que vir de fora. O amor dos outros por nós só vai ativar o amor que temos dentro de nós. O amor circula dentro de nós, ele não pode parar de fluir por conta da ação do outro. Se formos olhar as vidas passadas, a alma vai criar várias situações onde rejeitamos e somos rejeitados, para aprendermos a dinâmica do alto amor, para acessarmos o amor dentro de nós. Esse é o maior aprendizado que a ferida da rejeição quer nos ensinar. Outra ferida é a da injustiça. Na nossa infância, quando achamos que somos injustiçados pelos pais, que fazem mais para um irmão do que para nós, ou que apanhamos mais que o outro. Ou quando seu pai ou sua mãe morrem e você perde um dos dois muito cedo e você se sente injustiçado por não ter tido a presença de um deles. Na entrevista de emprego, quando o que tinha menos capacidade é contratado e você não. Na vida conjugal, quando você faz muito e só recebe críticas, você se sente injustiçado. Quando uma pessoa alcoolizada bate no seu carro e foge do local. Se formos refletir, iremos perceber que a vida é injusta, porque ela não será igual para todos. A ferida da injustiça nos sequestra. Queremos que o outro sinta a dor e nos peça perdão, reparando a injustiça. Ela alimenta nossa impotência e nos intoxica constantemente. Se permita deixar a injustiça de lado e vá viver sua vida, independente do que aconteceu. Não viemos aqui para cumprir um modelo. Cada um tem seu plano de alma. Tudo que estamos passando aqui é o que nós achamos importante para ter condições perfeitas para chegar na nossa iluminação, através de vencer nossas crenças limitantes na matéria. Do ponto de vista do seu plano, está tudo certo, porque tudo que aconteceu é para resgatar nossa força divina dentro de nós. A terceira ferida é a da traição. É a perda da confiança que cria na pessoa a necessidade de controle e frustração. A traição só vem de uma pessoa que é próxima a nós. É uma quebra de aliança. A dor é imensa pela ilusão que tínhamos do outro que foi quebrada. Temos o sentimento de sermos enganados, de sermos ingênuos. A gente acha que o outro está rindo da gente, nos sentimos humilhados. Isso é que causa a maior dor em nós. O caminho para a cura é primeiro perceber
onde está nossa ilusão do outro? Em que momentos nos interessamos em conhecer verdadeiramente o outro? O quanto projetamos nossos sonhos, projetamos uma vida de amor e harmonia, nos prendemos nas ilusões e não vemos as coisas, não percebemos ou não queremos perceber as pessoas, não ouvimos nossa intuição, ignoramos os sinais porque muitas vezes já carregamos outras feridas vindas de outras relações, sejam amorosas ou de família, e por medo de senti-las, criamos um mundo em nossa cabeça de forma inconsciente. Antes de sermos traídos, traímos nossos planos, traímos nossos sentimentos, traímos nossas intuições, não queremos ver o outro como ele é, agente da nossa vida e o valor do que somos para o outro. Existem vários tipos de traição além da conjugal. Um amigo que traiu sua confiança, um colega de trabalho que te caluniou. Nossa felicidade já estava dentro de nós, não depende do outro. Perdoe primeiramente você, seus pensamentos e a ilusão que você queria amar e ser amado. Cure a ferida da traição, pratique o auto-perdão e o caminho da autocura. A quarta ferida é a do abandono. Exemplos da ferida emocional do abandono. O fato de ter sido abandonado na infância ou quando a mãe estava grávida e foi abandonada pelo pai. A criança herda essa ferida da mãe. Outra situação, quando a mãe precisava trabalhar fora e ficava o dia todo longe de casa e só chegava à noite. Quando o pai um dia se atrasou para buscar na escola ou não foi na apresentação e a criança se sentiu abandonada. Também no caso de mortes, podemos ficar com a ferida do abandono. Todos nós temos a ferida do abandono. Fomos deixados pelo nosso ser divino, muitos de nós pela nossa família galáctica. Como identificar feridas do abandono? São pessoas que não querem desagradar os outros, vivem na dependência emocional, têm medo de ficarem sozinhas. A ferida é cutucada quando alguém precisa viajar ou fazer uma mudança e elas sentem fortemente a dor dessa ferida, que está dentro dela há muito tempo. Essas pessoas devem trabalhar a dependência emocional. São pessoas que precisam sempre de uma companhia, sendo vítimas de pessoas tóxicas por causa da ferida do abandono, ou elas mesmas podem se tornar pessoas tóxicas. Ela não toma a responsabilidade da sua vida, fica procurando que alguém tome conta dela, porque se sentiu abandonada em um certo momento da vida. Existe essa energia de falta de proteção em volta de si, sentimento de desamparo. Algumas pessoas que têm essa ferida do abandono também podem abandonar pessoas por medo que sejam abandonadas primeiro. Sente profunda desvalorização e fragilidade. Tem sempre o sentimento que a vida dela está em perigo. Para curar a ferida do abandono, devemos buscar o autorresgate, expandindo a consciência de que nunca estamos sós. Somos observados e cuidados sempre. Essa ferida quer que desenvolvemos nosso poder de fé e confiança. E para todas as feridas, a cura é confiar primeiramente na sabedoria da vida, na proteção que temos e saber que ninguém está sozinho. O autoconhecimento expande nossa consciência e assim superamos todas as dores, chegando na nossa iluminação. Jesus é nosso grande exemplo. Vivenciou essas 4 dores emocionais, além das físicas, e transmutou seu corpo, transformando-se em luz.